Prezados irmãos, irmãs, amigos internautas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, de Maria Santíssima, dos santos apóstolos, da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e do profeta Santo Irmão Aldo, em nome desses santos do nosso Deus, eu lhes desejo a graça e a paz, na esperança que todos os nossos irmãos que aqui estão conosco, bem como também os nossos queridos amigos internautas, sejam abençoados e cheios da unção do digníssimo Espírito Santo de Deus, que nos dá discernimento. Desejo boas-vindas a todos os nossos irmãos. É um prazer muito grande tê-los conosco nesta oportunidade. Daqui a alguns instantes estaremos orando, irmãos. E a oração, ela sempre foi importante na vida dos filhos de Deus. Se a gente for meditar na doutrina, nós observamos que os patriarcas e os profetas, próprio Jesus, nos dias atuais, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, sempre tiveram vidas de orações. Para nós, povo de Deus, também não é diferente. Nós precisamos estar sempre conectados com o reino dos céus. E este momento, irmãos, é primordial. É o momento que nós devemos levar o nosso pensamento na presença de Deus e dos seus santos. Por isso que o momento da oração é um momento que requer maior concentração do povo de Deus. Porque é o momento que vamos falar com Deus, com os seus santos. Então nós devemos nos portar de forma que a nossa oração possa chegar diante da presença de Deus, em todos os momentos da reunião, nas apresentações dos hinos, da mensagem, enfim. Precisamos estarmos ligados às coisas de Deus, porque assim Deus e os seus santos têm maior facilidade de falar conosco. Eu convido aqueles que puderem, por gentileza, fiquem em pé e estaremos orando. Poderoso Deus, que honra, Senhor, de estar neste momento bendizendo o teu santíssimo nome. E lembramos, Deus, das palavras preciosas de Jesus, que quando o Senhor Jesus esteve no meio do seu povo, o Senhor nos ensinou, Jesus, que aonde estivesse um ou dois ou três reunido em seu nome, ali o Senhor estaria. Senhor Jesus, Mestre e Salvador. Temos a certeza, Jesus, e uma certeza absoluta que o Senhor aqui está conosco. E esteja a nos dirigir, Jesus, juntamente com sua mãe, Virgem Maria, com os apóstolos que receberam de Deus a missão de servir, e muitos dos senhores estão aqui conosco, trazendo do reino dos céus a paz e a unção para esta reunião. Também, Santíssima Avó Rosa, que o teu nome seja sempre glorificado, Santa Avó Rosa, exatamente porque a senhora, nesses dias, é a grande bênção. Louvado seja teu nome, Santa Avó Rosa, bem como também o teu nome, Santo Profeta Irmão Aldo. Que o Senhor também esteja conosco, nos ajudando, nos dando direção, Irmão Aldo, aquilo que realmente o Senhor deseja falar ao seu povo, a todos nós aqui desta congregação de Chapecó, e como também os nossos internautas. Eu sei, Irmão Aldo, que o Senhor sempre tem uma palavra de estímulo, de fé, orientações ao seu povo.
E como teu servo, irmão Aldo, eu entrego esta reunião. Que o Senhor, assim, possa nos conduzir, como o Senhor sempre nos conduziu, da melhor forma, da melhor maneira. Então esteja aqui conosco, irmão Aldo, nos ajudando, que todo o transcorrer desta reunião seja então aprovada por Deus, por Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e pelo Senhor, e que nós possamos sairmos daqui depois do final da reunião, alimentados pela verdadeira doutrina mais perfeita em matéria de religião. Como teu servo, entrego sobre os cuidados de Deus, sobre os cuidados de Jesus, da Virgem Maria, da Senhora Santa Vó Rosa e do Senhor, Santo Irmão Aldo, esta reunião. Amém. Cantemos Igreja Forte, número 1 do nosso inário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem lugar, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Os meus irmãos poderão tomar os seus devidos assentos, aqueles que assim desejarem. Dando continuação, irmãos, à nossa santa reunião, nós iremos alegrar o nosso espírito, preparar o mesmo para a reunião. E isto acontece nesse exato momento, onde nós todos iremos entoar os hinos do nosso inário, que são muito importantes, o nosso preparo para a santa reunião. Então, vamos cantar apenas 2 hinos do inário. O primeiro que vamos cantar traz como título Coluna e Firmeza, de número 9 do nosso inário. Esta igreja é a coluna, é a firmeza da verdade. Esta igreja pura e santa tem por base a caridade. Seus obreiros, santo exemplo, santa terra, o sal do mundo, a luz. Esta igreja apostólica é a igreja de Jesus. De número 10, Igreja Apostólica. Esta igreja é aquela que o Senhor santificou. Em seu nome está curando, como Ele ordenou. Honra e glória e louvor ao Divino Salvador.
Criador. E vou ensinando a viver no seu temor. Onde for preciso, meu Jesus me enviar. Irei com muito gozo muitas almas saciar. Eu sinto no meu coração por saber que sou de Deus, já é pra mim um galardão. Nas mãos da Santa Avó Rosa, com todo o meu amor, vou sempre me entregar, ajudando com fervor. Esta Santa Igreja Apostólica fiel, e nesta terra é o caminho do céu. Tudo hei de fazer para sempre batalhar, e com belas vitórias a Deus vai glorificar. Nesta linda jornada muitas almas ganharei. Com a unção celeste incansável eu serei. Trabalhando com coragem e toda a dedicação. Maravilhoso dia, ganharei meu galardão.
Do mundo eu não quero mais saber. Para o mundo eu não quero mais voltar. Nesta igreja eu quero sempre viver. Para ela um dia eu vim. Aqui estou, aqui quero ficar. Nesta igreja eu quero sempre viver. Para ela um dia eu vim. Aqui estou, aqui quero ficar. Do mundo eu não quero mais saber. Quero dele a cada dia me afastar, porque dele vem toda desventura, todo mal e amargura. Nesta igreja estou, nela quero ficar, porque dele vem toda desventura, todo mal e amargura. Nesta igreja estou, nela quero ficar.
há no mundo, tudo é ilusão, tudo é tristeza, angústia e dor. Mas nesta igreja tenho tudo o que eu quero. Sou feliz, por isso eu canto. Aqui estou, aqui quero ficar. Mas nesta igreja tenho tudo o que eu quero. Sou feliz, por isso eu canto. Aqui estou, aqui quero ficar. Nesta igreja encontrei o que eu queria. Vida, felicidade, paz e alegria. Aqui a vida é maravilhosa, junto à Santa Rosa, a Jesus e a Virgem Maria. Aqui a vida é maravilhosa, junto à Santa Rosa, a Jesus e a Virgem Maria. Por isso o mundo quero esquecer. Para ele eu não quero mais voltar. Nesta igreja eu quero sempre viver. Para ela um dia eu vim. Aqui estou, aqui quero ficar. Nesta igreja eu quero sempre viver. Para ela um dia eu vim. Aqui estou, aqui quero ficar. Aqui estou, aqui quero ficar. Aqui estou. Aqui quero ficar.
Nesta oportunidade, eu volto a reforçar aquilo que afirmei ontem à noite. Há uma grande diferença, irmãos, entre milagre e bênção. Milagre, irmãos, é algo notório que se dá na vida dos filhos de Deus. Bênção é algo que também se dá na vida dos filhos de Deus. São as coisas corriqueiras desta vida e deste mundo. Porém, há esta diferença. Eu sei que muitos dos nossos irmãos receberam de fato milagres. Não era mais para estar aqui conosco.
Mas Deus teve um projeto, teve um plano na sua vida. Muitos dos nossos irmãos receberam bênçãos para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua empresa. E hoje goza desta paz, desta alegria, e muitos escrevem seu depoimento de fé pelo milagre que recebeu e pela bênção que recebeu. E agora nós vamos ouvir, irmãos, um depoimento de fé, publicado no boletim. O nosso irmão Wesley Oliveira Guedes, residente em São Paulo, enviou seu depoimento de fé, relatando a grande proteção recebida mediante o seu clamor. Venho, por meio deste, compartilhar um depoimento de fé que marcou profundamente a minha vida. No ano de 2010, aos 14 anos de idade, residia na cidade de Capão Bonito, no interior do estado de São Paulo. Naquela época, trabalhava como auxiliar em uma drogaria local. À cerca-noite, por volta das 19 horas, fui encarregado de realizar uma entrega utilizando uma bicicleta. No entanto, acabei me confundindo com o endereço e, ao chegar numa região pouco iluminada, me deparei com uma residência que possuía um corredor até o portão. Acreditando ser o local correto, adentrei ao corredor, mas fui surpreendido por dois cães de grande porte da raça Rottweiler, que imediatamente me cercaram latindo de forma agressiva, tentando me atacar. Diante do perigo iminente, fiquei completamente imóvel, sem saber como reagir em desespero. Clamei rapidamente: Santa Avó Rosa. E foi então que foi atraído por um barulho, o morador da casa apareceu e, com grande esforço, conseguiu conter os animais. Após esclarecer o mal-entendido, ele me disse que estava impressionado e que eu recebi uma grande bênção, pois os cães, em situações normais, teria me atacado gravemente e consequências maiores poderia ter me acontecido. Hoje sou membro do coral da congregação de Jardim Sabará, estado de São Paulo. Testemunho com gratidão o poder da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, como a proteção divina do reino dos céus que estiveram comigo naquele momento, que me guardaram de todo o mal. E assim tem acontecido na vida de milhares de pessoas que são socorridas pelo grande poder de Deus. Mas, irmãos, nós precisamos entender que existe mistério nesta questão da realização de milagres e de bênção. Há um grande mistério. E esses mistérios, estar com Deus e com seus santos, o porquê de tudo. Mas os filhos de Deus não devem reclamar diante de uma situação que esteja enfrentando. Porque há muitos reclamões por aí. Reclama de tudo, de todos, nada está bom. E reclama porque não foi atendido pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, e muitos chegam a ter falar na oração: Santa Avó Rosa, eu tenho 10 anos que sofro disso e daquilo. Parece que a senhora não olha para mim. Irmãos, não pode ser assim. Como eu disse na noite de ontem, tudo há um tempo. Há mistério nisso. Talvez a pessoa, o plano da Santa Avó Rosa é levar para o céu. Mas tem hora que o plano da Santa Avó Rosa é testificar.
mostrar o grande poder de Deus. Então ela cura no momento certo, ela faz maravilha. Esta igreja, irmãos, tem grande poder. Os irmãos recordam desse ponto de doutrina que quando um grande amigo de Jesus, muito conhecido de Jesus, Jesus gostava de ir muito na casa dele, Lázaro. Então chegou a notícia para Jesus: olha, meu irmão está mal, está prestes a morrer. O que Jesus falou? Que ele estava indo. E de fato Jesus estava indo. E Jesus estava em caminho, Jesus curou muita gente. E antigamente não era como hoje. Hoje nós temos muitos meios para a gente ir de um lugar para o outro. Antigamente não, era a pé. E Jesus chegou lá, Lázaro já havia morrido e sepultado. Estava no sepulcro. Então, quando aquela irmã de Lázaro olhou e disse: ah, Jesus, parecia dizer, o Senhor chegou tarde, meu irmão já morreu. Está sepultado ali naquele lugar. Jesus então, ele mandou aqueles homens remover a pedra e deu ordem para Lázaro sair daquele lugar. E Lázaro saiu, perfeitamente, vivo, para a glória de Deus. Então há um porquê, há mistérios nesta questão. Então, irmãos, muito cuidado com aquilo que nós vamos falar, inclusive na oração, com aquilo que nós comentamos para os outros. Muito cuidado. Deus te conhece, o lugar que você mora, qual o seu problema, entendeu? Conhece nós todos, irmãos. Então, paciência, calma. Calma nesta hora. Tudo tem um momento certo, mas não deixe de orar. Entenderam? Que a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, sempre chega no momento certo da nossa vida. E aí acontece milagres e bênçãos, assim como aconteceu na vida de Lázaro. O melhor para Lázaro e para a família de Lázaro estava reservado: a ressurreição. Então Deus sabe o melhor para o senhor, para a senhora, para todos nós. Agora, irmãos, eu passo a fazer a leitura da palavra da nossa igreja, uma mensagem muito eloquente, edificante, que traz uma mensagem para mim, para o senhor, para a senhora, para todos nós, para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, servem para todos nós, e todos nós somos convocados a ouvir esta palavra. A doutrina e a disciplina de nossa igreja santifica nossa alma e nos leva para Deus o Pai, a fim de sermos felizes e abençoados. Estimados irmãos e irmãs, quem quiser ser feliz, abençoado em toda a sua vida, precisa ter no seu coração, com muito amor, a nossa doutrina e observar com boa vontade a nossa disciplina, para ser uma pessoa sábia, temente a Deus. Procure obedecer à vontade soberana de Deus, o Pai. Ele fala ao seu coração dizendo: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. No teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. A nossa doutrina e disciplina vieram dos céus para a felicidade e para o bem de todos os que puserem em prática. Portanto, todos os que viverem a nossa doutrina e disciplina, praticarem com amor, obedecendo os conselhos e ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, alcançarão o conhecimento de Deus, sua sabedoria, e entenderão o que é temor ao Senhor.
o que é justiça, o que é honestidade, para praticá-las no seu viver. E assim vivendo, conservarás tua alma em paz, livrarás do caminho do mal, de toda a perversidade, aumentando os teus dias na terra, para gozar de toda a graça de Deus, do Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Alto. Irmãos apostólicos, saibam dar valor a esse tesouro que é nos dado, que são a doutrina e a disciplina, pois é a mais perfeita regra do bom viver e da felicidade. A doutrina desta igreja é vida, conduz para a eternidade, trazendo a verdadeira felicidade quando ela é crida, amada, obedecida. Procure entender que para serem felizes a cada dia, deve viver esta doutrina. Portanto, a nossa doutrina é um conjunto de princípios que serve de base para a nossa maneira de crer, de viver, de falar, de proceder. Ela veio dos céus e foi Jesus quem nos trouxe. E deu à igreja, através da Santa Vó Rosa, como um tesouro precioso, que deve ser vivida, praticada como deve ser. É fonte de vida para quem a possui. Ela desvia dos laços da morte, santifica, purifica a alma, fazendo-lhe feliz e bem-aventurado. Entendam que a nossa doutrina ensina a amar a Deus, o nosso Pai, de todo o coração, de toda a sua alma, e amar o próximo como a si mesmo. Portanto, somente deve fazer o bem e nunca ter em seus corações sentimentos como orgulho, a soberba, a raiva, o ciúme, a inveja, entre outros sentimentos que não são de Deus. O verdadeiro Filho de Deus e apostólico fiel à doutrina de nossa igreja evita todo mal, somente para praticar o que é bom, o que é agradável aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. A disciplina de nossa igreja deve ser respeitada, obedecida com zelo, pois veio dos céus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, recebemos ensinamentos sobre a moral, os bons costumes, a maneira correta de vivermos como verdadeiros apostólicos. As nossas irmãs devem observar a sua apresentação, utilizar saias e vestidos no comprimento adequado, conforme a medida estipulada pela disciplina da igreja. 2 dedos abaixo do meio da barriga e das pernas. Não usar roupas coladas ao corpo. Blusas transparentes, curtas, decotadas, se expondo partes do corpo. Não usar estampas extravagantes, shorts, bermudas, calças compridas, exceto em ambientes escolares, profissionais, quando são exigidos. Não usa roupas rasgadas, desfiadas, propositadamente. Não utiliza maquiagem, exceto esmalte color, mantendo o cabelo comprido aos ombros, sem cortes curtos, franjas, repicados ou penteados extravagantes. Os irmãos devem manter uma aparência respeitosa, observando os cabelos curtos, penteados, discretos. Não usa costuletas longas, barbas ou cavanhaques.
evitar camisas regata, camisas fora da calça, não utiliza shorts, bermudas ou roupas com estampas femininas e extravagantes. Não usam roupas justas coladas ao corpo, bem como calças rasgadas, desfiadas. Gravatas devem ser discretas, evitando modelos de borboleta ou cores e estampas exageradas. Manter as unhas limpas e aparadas, sem esmalte. Não retire as sobrancelhas. Não usa joias, brincos, colares, pulseiras, piercings, tatuagem. E não permanece sem camisa em ambiente público. Os apostólicos devem observar todo o conteúdo da nossa disciplina. Vícios, consumo de bebidas alcoólicas, precisa preservar a sua saúde e sua santidade. Não participam de jogos de azar, loterias, enfim. Recomendamos à juventude a evitar as más companhias e ambientes inadequados. Procure zelar de uma boa apresentação com aparência limpa, com boas maneiras e educação. Não emite comportamentos mundanos ou pessoas que se desviam dos ensinamentos da igreja, pois a justiça de Deus é perfeita, está sobre tudo e sobre todos. Lembre-se que aqueles que se afastam da disciplina correm o risco de fracassar e até a perca da alma. Irmãos apostólicos, honre o seu corpo, porque ele é sagrado e deve ser preservado com honra, conforme as palavras do apóstolo São Paulo em Corinto. Não sabeis vós que são templo e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim também procederam nossa Mãe Virgem Maria, Santa Vó Rosa, Santo Irmão e muitas mulheres e homens santificados do bem, que souberam dar valor ao seu corpo, porque foram criados por Deus para ser verdadeiramente exemplo de filho e filha dele, honrando em todo o seu viver, a fim de que suas vidas aqui na terra sejam um testemunho vivo. Estimados irmãos, não brinque, nem dê lugar ao pecado. Sejam fiéis, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus, àqueles que são fiéis e obedecem, é a vida. Busque esta vida em Jesus, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, pois eles querem o vosso bem e a vossa felicidade. Prezados irmãos, irmãs, internautas e ouvintes do programa Hora Milagrosa. Hoje, irmãos, eu quero falar sobre a importância da doutrina e da disciplina de nossa igreja. E é um tema, irmãos, que toca profundamente aos nossos corações. Exatamente porque é através da doutrina e da disciplina que poderemos chegar na presença de Deus e dos seus santos e de viver uma vida cheia da graça de Deus, da proteção do nosso Pai. E a nossa vida, assim com a graça de Deus, tem grandes significados. Entenderam, meus irmãos? Então, eu vou fazer aqui uma questão para que nós possamos assim pensar. E assim nós vamos entender completamente para que serve a doutrina e a disciplina desta igreja. Vamos dizer, irmãos, que nós estamos numa
longa estrada. Nós estamos em uma longa estrada. E nesta estrada, ela tem vários desvios. Um que vai para a direita, um que vai para a esquerda. Então nós somos convidados a estar nesse caminho para fazer escolhas. E eu sei que, penso eu, que a escolha de muitos dos nossos irmãos e irmãs é quando fechasse os olhos, entrarem no paraíso de Deus, que é o melhor lugar para estar. Mas, irmãos, para chegar até lá, nós precisamos fazer escolhas. E escolher o caminho certo. O caminho que nos leva para Deus. Então, aí que entra a doutrina e a disciplina da igreja. A doutrina e a disciplina da igreja é como um mapa que nos mostra a direção, que nos mostra os perigos que poderemos acontecer conosco. Um desvio. Então, a doutrina e a disciplina desta igreja, irmãos, ela nos ensina a viver nesse caminho correto, nesse caminho estreito. É um caminho que tem ordem. Não é um caminho que a gente pode fazer o que a gente bem entender. Não, irmãos. Por isso que existe a igreja. A igreja existe para nos corrigir, para fazer a gente pensar nas nossas atitudes, nas nossas ações. Porque nós somos imagens de Deus. Ele nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, não é verdade? Mas esta imagem foi se desvaindo, foi perdendo a originalidade, a origem, a forma original. Porque os homens e as mulheres foi olhando mais para o caminho da esquerda, o caminho que nos leva à perdição, achando que tudo pode, que eu posso fazer o que eu bem quero. É um caminho que não existe um mapa para mostrar o perigo. Então as pessoas vivem como querem. E vivem do seu jeito. E chega a dizer, mas isso não tem nada a ver com a salvação da alma. Roupa não leva ninguém a lugar nenhum. Vestido também não leva. Cabelo, de forma nenhuma. E chegam a falar estas coisas. Mas, irmãos, nós precisamos entender que o que está dentro de nós, que é o Espírito, precisa refletir no corpo. Se nós afirmamos que somos uma pessoa honrada, precisamos viver honradamente. O nosso jeito, na nossa aparência, bem organizado, bem limpo. Porque, irmãos, o caminho de Deus não é um caminho assim que a pessoa vive de forma desleixada. Não, irmãos, aqui tem orientação, nos orientando para a gente cuidar da nossa saúde, para a gente cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação. Para quê? Para o mal? É para o mal, irmãos? Não, para o bem. É para o bem. Como eu já citei várias vezes, por exemplo, uma pessoa que ela tem o vício, por exemplo, da bebida, é um vício assolador demais. Além de sofrer aquela pessoa, sofre também toda a família. Inclusive, a pessoa perde a dignidade. Porque quando a pessoa está sã, sadia, a pessoa fala de forma aprumada. Mas quando
estar com o efeito do álcool, fala coisas, irmãos, que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo e coloca a sua vida em xeque, entra em confusão, em briga. Entenderam? Então a doutrina e a disciplina da igreja vem para nós, para o nosso bem, sinalizando o que pode acontecer. Então a igreja nos orienta a evitar estas coisas. O cigarro, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm o vício do cigarro. E é um vício terrível, irmãos. É só quem está dentro de uma situação para saber como é que funciona. Não se larga de um dia para o outro. Precisa de opinião, precisa da graça de Deus. Mas é um vício assolador. Assola a pessoa. Faz mal. Quantas e quantas pessoas? Milhões de pessoas que depois de fumar 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos, chega a comprometer os seus pulmões. Doenças graves aparecem no corpo. O câncer, por exemplo. É terrível. Eu conheci uma pessoa, irmãos, que usufruía de todas as regalias da igreja. Mas um dia decidiu de sair desse ambiente maravilhoso para o mundo. Ele saiu quando tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos. E ele usou todo tipo de coisas ilícitas, drogas e tudo mais. Bebidas alcoólicas. Quando aquela pessoa estava sã, meu Deus do céu, era muito bom de conversar. Mas quando estava efeito sobre o álcool e a droga, meu Deus do céu, terrível de estar por perto. E ele então ficou por muitos anos. E depois, quando se decidiu de voltar para a igreja, irmãos, não foi fácil. Não foi fácil. Ele pedia orações. Olha, ora por mim. Ô meu sobrinho, ora por mim. Quando você estiver na igreja, ora por mim. Fala com o irmão Aldo da minha pessoa. Eu não consigo sozinho sair mais destas coisas. Porque há muita influência do mal, irmãos. E esse poder, no sentido espiritual, é muito grande que os irmãos não queiram imaginar. Bem como o poder dos céus é grande, mas o poder do mal também é grande. Faz a pessoa ser escravo dessas coisas. Até que um dia, o sobrinho daquele irmão, que depois veio para a igreja, falou com o próprio irmão Aldo, frente a frente. Então ele pegou e falou para o irmão Aldo: ó, irmão Aldo, eu tenho um tio que passa por isso e por aquilo, ele gosta do Senhor. Então, irmão Aldo, parece que ele parou e foi lá naquele lugar onde morava aquele irmão. O irmão Aldo disse e sorriu: ah, sim, conheço muito bem ele. Inclusive, ele tem o meu próprio nome. Ah, eu sei. Ó, fala para ele parar de beber, que eu vou ajudar ele. E assim, irmãos, ficou muito tempo. E um belo dia, ele veio para a igreja. Mas não foi fácil de voltar. Não foi fácil de voltar à casa do Pai. A voltar a participar desse banquete espiritual. Não foi fácil. Então, jovens que me ouvem, cuidado. Cuidado com as ciladas do inimigo. Começa num pequeno gole. E aí vai viciando. Um gole, depois já é uma garrafa e aí não consegue sair. Só quem está dentro desta situação que pode afirmar. Não é fácil, irmãos. Então a doutrina desta igreja, a disciplina da nossa igreja visa o nosso bem. Então o profeta irmão Aldo e a Santa Avó Rosa não quer que ninguém
se perca pelo caminho. Ele quer a sua salvação. Então, cuidado, muito cuidado. Talvez alguém seja enquadrado na parte dessa doutrina. Tem alguma dificuldade, meu irmão? Minha irmã, você jovem que está me ouvindo, vocês têm alguma dificuldade em relação à doutrina da igreja, à disciplina da igreja? Tem alguma dificuldade? Se tem alguma dificuldade, em um certo ponto, ore. Peçam para Deus sabedoria, peçam para Jesus. Inclusive, eu me relembro de um fato que aconteceu na vida de um jovem que tinha vários vícios na vida e de repente falou com o santo irmão Aldo e ele disse: no momento que você for fazer alguma coisa, lembre-se de Jesus. Ele vai te ajudar a sair desta situação embaraçosa. Então clame, ore. Então servem para todos nós, para nós que somos homens, para as mulheres. A doutrina nos engloba de uma forma, todos nós, irmãos. Eu que sou pastor, regentes, diaconisas, membros da igreja, somos enquadrados na doutrina e na disciplina da nossa igreja. Agora, se nós queremos, e como nós queremos ir para esse lugar maravilhoso, nós precisamos aprender aqui na igreja. Nosso comportamento. Porque, irmãos, como que Deus vai levar para uma pessoa lá para os céus para viver uma vida eterna, sendo que uma pessoa é desobediente, não segue as orientações que Deus nos dá? Como é que Deus vai levar para o céu pessoas desse tipo, briguenta, eles gostam de escarnecer a vida dos outros, tem muito orgulho, é muita inveja do outro? Como é que Deus vai levar pessoas assim, desse jeito, para os céus, irmãos? Não. O profeta irmão Aldo, ele disse que sem doutrina e disciplina não há moralização dos costumes. E sem a moralização dos costumes, não há santificação. E sem santificação, torna difícil da pessoa ver Deus. Entenderam, meus irmãos? Então recebam esses conselhos, mas com amor. Entenderam? Com amor. Deus está falando para todos nós por nosso bem. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Quer o seu bem. Quer que a sua pessoa esteja no reino dos céus, um lugar melhor para estar. É o reino de Deus. Mas para isso a gente precisa ser humilde, obediente, ouvir a palavra. O boletim falou sobre isso aí, sobre pontos da nossa doutrina. A pessoa começa a analisar, fazer uma reflexão e pensar: nossa, realmente, eu estou andando na contramão daquilo que a igreja está me orientando. Pensar com carinho. Acho que Santa Avó Rosa, eu tenho dificuldade nisso aqui, a senhora me ajuda, porque eu não quero permanecer no pecado. Irmãos, quando a pessoa pede com sinceridade, a Santa Avó Rosa ajuda, o irmão Aldo ajuda. Entenderam, meus irmãos? Jovens que estão me ouvindo. Enfim, irmãos de todas as idades, ame esta doutrina. Ela veio dos céus. Nós não podemos ter dúvida nenhuma. Esta doutrina veio do céu. E esta disciplina também veio do céu. Para quê? Para nos tornar como pessoas santas. Qualquer lugar, irmãos, para uma pessoa se tornar um profissional, por exemplo, um médico, ele tem que seguir à risca uma certa disciplina. Um professor. Entenderam? Então precisa seguir à risca, fazer tudo certinho. E em relação à salvação da nossa alma, vamos deixar à mercê da vida? Não, também não funciona assim. Então recebam esses conselhos para o vosso bem, para a vossa felicidade. E eu desejo muito que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo possa orientar e abençoar todos os nossos irmãos. Você que também que está nos ouvindo, que a Santa Avó Rosa, o Irmão Aldo, esteja a abençoar sua vida e resolver os seus problemas, te ajudar no vício que você tem,
Santa Avó Rosa tem um anseio de ajudar, mas precisa fazer no mínimo a sua parte. Precisa querer, precisa orar bastante. E ela vai sim ajudar. Confiem, não se esmoreça. Esta igreja é de Deus e a sua doutrina e disciplina é para o nosso bem. Para que quando os nossos olhos fecharem, possamos ir diretamente para os céus, como muitos pastores que subiram no púlpito aqui da igreja estão nos céus, membros que estão nos céus, coristas que estão nos céus, mas também pastores que subiram no púlpito desta igreja, fizeram as coisas erradas, não se arrependeram naquela aflição da morte, perderam a salvação da sua alma. Regentes que regiam de forma maravilhosa, perderam a salvação da alma. Então há um grande mistério nisso, irmãos. Vamos colocar a nossa vida em ordem, para o bem e para a felicidade de nós mesmos. Amém. Convido os meus irmãos para ficarem em pé. Chegamos aos momentos finais de nossa santa reunião e quero agradecer imensamente todo o trabalho que os irmãos prestaram para Deus. Os coristas, regentes, enfim, que se esforçaram e fizeram seus esforços para poder estar no ensaio e cantar esses hinos para a glória de Deus. Parabéns pelas suas atitudes. Que Deus possa recompensar tudo que o Senhor, que a senhora, que você jovem tem feito para ajudar a Deus na salvação de muitas almas. Saibam, queridos irmãos coristas, que através de um cantar, você, o senhor, a senhora tem salvado almas para Deus. Há muita gente que foram beneficiadas depois de ouvir um hino cantado, que seja um solo, que seja uma apresentação da orquestra, que seja uma apresentação do coral num todo. Foram salvas, porque fizeram uma grande reflexão naquela letra, naquele hino, e foi naquele momento que a Santa Avó Rosa conseguiu salvar aquela vida e dar pelo menos o descanso. Mas, irmãos, a nossa meta é ir diretamente para o céu, porque aqui nós temos de tudo, não nos falta nada. Muito obrigado aos membros pela sua presença, que a Santa Avó Rosa vos recompense. Obrigado também à equipe de som e de filmagem pelo trabalho prestado aqui nesta congregação de Chapecó. Obrigado também aos nossos queridos amigos internautas que estão nos assistindo. E convido para que os irmãos façam seus esforços de participar de nossas reuniões. Porque, irmãos, aqui é muito melhor. Estamos reunidos, assistir ao vivo a apresentação de um solo, de um coral, e de ver a nossa irmandade. Na internet a gente vê. Mas, irmãos, aqui é muito melhor. Entenderam? Então faça um esforço para poder estar na nossa igreja, adorando a Deus em espírito e em verdade. Aqueles que tiverem alguma dificuldade, nós temos os melhores médicos, os melhores psicólogos que pôde existir. Estão todos aqui. Nós não conseguimos ver com os olhos humanos, mas estão os santos, que enxergam realmente esta fragilidade que o irmão tem, que a irmã tem, e esses santos querem nos ajudar. Mas a gente precisa pedir, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então vamos orar, irmãos, para finalizar a nossa reunião. Querido Deus, nosso Pai do céu, nós chegamos nos momentos finais desta reunião tão santa. E queremos aqui, ó Deus, te agradecer. Sim, Pai, agradecer a sua direção, porque o Senhor nos direcionou. Sua palavra foi lançada aos nossos corações e serviu como meditação, nos fazendo meditar nos pontos fortes
que cada um de nós temos, mas que também fez meditar nos pontos fracos, conforme nos relata toda a doutrina desta igreja e a disciplina desta igreja. A nossa forma de falar, nossa forma de tratar os outros, a nossa vestimenta, enfim. Somos enquadrados por essa perfeita doutrina, mais perfeita em matéria de religião. E está na doutrina que o Senhor disciplina para aproveitamento, para santificação. E o Senhor nos disciplina com muito amor, querendo nos ver no céu, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor Jesus se importa conosco. A Senhora Virgem Maria, a Senhora Santa Avó Rosa, o Senhor Santo Irmão Aldo se importa conosco. Querem a nossa salvação. E nós relembramos, irmão Aldo, quantas e quantas vezes pessoas fora da doutrina, fora da disciplina da igreja, ia falar com o Senhor. O Senhor com aquele jeito do céu, atendia aquela pessoa, pontuava no momento certo e dava aquela orientação, aquele conselho amigo, irmão Aldo. Quantos dos nossos irmãos que foram aconselhados pela sua palavra, irmão Aldo, que continha na sua palavra a doutrina, a verdade do céu. E todos aqueles que deram crédito à tua palavra, irmão Aldo, endireitaram as suas vidas e estão aqui conosco neste caminho, procurando sempre, através da doutrina e da disciplina da nossa igreja, fazer sempre as coisas certas. E quanto àqueles que mesmo com a orientação de um profeta de Deus pontuava, fizeram as coisas erradas, realmente foram desmascarados e viram que não vale a pena nada disso. Por um momento de prazer, um momento que o Senhor reprova, que Deus reprova uma atitude desta, acabaram embaraçando as suas vidas, mas depois se arrependeram de volta e hoje estão conosco neste caminho. Quantas pessoas que ouviram esta palavra agora, assim como eu, como servo do Senhor, ouvi. Uma mensagem eloquente, edificante, confortadora, que serve para nosso bem, para nossa salvação. Nos ajude, profeta de Deus, a nos santificarmos enquanto estamos vivos. Nos ajude, irmão Aldo, para que sejamos pessoas melhores, o sal da terra e a luz do mundo. Ajude esta pessoa que tem dificuldade, este jovem, este irmão, e mesmo irmão de idade, precisa de uma orientação em relação à doutrina, à disciplina da igreja. Querido profeta, entra com providência nestas vidas, se eles assim permitir, a entrada do Senhor nestas vidas e desses corações. Prezados irmãos, não se esmoreçam. Tenham sempre fé, confiança e esperança que Deus está ouvindo a sua oração. E esses nomes que muitos colocaram neste altar de graça, estendo as minhas mãos. Entre com providência, ó Deus, Jesus, Virgem Maria, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, porque sabemos que os senhores sempre chegam no momento certo, na hora exata. E dê a este irmão, esta irmã e este jovem a vitória tão desejada que anseia. Prezados irmãos, recebamos todos agora a bênção de Deus, na comunhão do seu Espírito. A bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do nosso santo profeta irmão Aldo, que esteja sempre conosco como sinal de eternidade. Amém. Pai do Senhor para todos e até uma próxima oportunidade. Que os santos e os anjos de Deus os leve de volta para suas casas com segurança.